pessoal, novamente aqui no programa Conversando com Marga. E dessa vez iremos falar novamente sobre diabetes. Novembro tem o Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14 de novembro, e é o Novembro Azul, que se refere ao diabetes. Então, como uma doença autoimune que é muito comum, tanto a crianças, adultas, em todos os lugares do mundo, não poderíamos deixar de falar sobre ela, né? Até porque eu convivo com diabetes desde os 6 anos de idade e todo dia a gente tem alguma coisa para conhecer. Hoje eu vou trazer a doutora Camila Colin, uma excelente endocrinologista aqui da nossa cidade, que me atende há vários anos e que é muito respeitada e conhece muito mesmo de diabetes. A doutora Camila eu conheço há em torno de uns 10 anos, ela me atendeu, se não for mais, né? Que me atendeu primeiramente pelo SUS e depois foi me atendendo pelos planos de saúde e sempre com a mesma atenção, com a mesma disposição. É uma profissional de primeira linha. Também nós vamos trazer a Gláucia. A Gláucia é uma amiga diabética infantil, a DM1, né, como eu, que desde criança tem que cuidar, tem que se ambientar com esse sistema todo do diabetes e que além disso tem outras doenças que vocês vão ver ela falando e vão verificar como essa menina é uma heroína, ela é batalhadora e ama viver. É uma pessoa de muito bem com a vida, isso mostra como o bom humor, o bom pensamento ajuda a gente, diabéticos, a viver bem e melhor. Vocês vão verificar essas duas entrevistas que a gente teve, esses dois depoimentos muito legais. E assim, gente, a gente está numa época muito legal referente ao diabetes, comparando com antigamente. Antigamente, não existiam insulinas que tem hoje e, além do mais, não se conhecia a contagem de carboidrato. A contagem do carboidrato nos ajuda muito. Se a gente se acostumar a fazer essa contagem, a gente vai saber quanto de insulina rápida a gente tem que fazer antes de comer e com isso pode comer outras coisas, não fica limitado. Sem a limitação fica mais contente, mais feliz, menos nervoso, menos ansioso e consegue viver melhor. Se vocês entrarem na página do SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês vão ter muitas informações, vão ter lá o manual da contagem do carboidrato e também tem um aplicativo grátis do SBD sobre a contagem de carboidratos. Você faz o cadastro lá com um e-mail, uma senha e depois pode ter um acompanhamento diário sobre, o acompanhamento cada vez que for se alimentar, porque vocês forem ver, por exemplo, vou tomar café da manhã. O pãozinho, aquele pãozinho francês, ele tem em torno dos 50 gramas que ele pesa, 30 gramas são carboidratos. A insulina rápida, para um adulto, cada uma unidade de insulina corresponde para baixar 15 gramas de carboidrato. Então, se eu for tomar café e eu tô com, digamos, 120 de glicose, eu vou comer um pãozinho, eu sei que tem que fazer 2 unidades de insulina rápida para baixar o valor do pãozinho. Mas eu vou tomar uma xícara de leite. O leite, embora ele é bastante proteína, ele também tem carboidrato, tem 12 gramas. Eu tenho que cuidar porque ali dá quase uma unidade. Mas aí se eu for juntar com alguma fruta e tal, eu faço toda a contagem certinho, aplico antes, para quê? Para enquanto eu estiver tomando esse café, a insulina vai trabalhando para baixar esse carboidrato e aí eu termino meu café bem. 2 horas depois, quando eu vou medir minha glicose, vai estar normal. Então é uma boa maneira que a gente tem hoje e é a maneira mais saudável que a gente tem para cuidar nosso diabetes, nossa glicose. As frutas, por exemplo, as frutas que muitas pessoas acham, as frutas são o diabetes pode comer à vontade. Não, tem frutas que pode ser tem menos calorias, menos carboidratos e frutas que tem bastante carboidratos. Por exemplo, a banana é uma fruta que tem bastante carboidratos. Já a melancia, 100 gramas de melancia tem 7,55 de carboidratos. Então, se eu comer 200 gramas de melancia, eu vou precisar fazer só uma unidade. Por isso que é muito importante ter sempre junto conosco a insulina rápida, para poder acompanhar. E claro, tem que ter a insulina Lantus,
que tem a duração mais longa, né, 24 horas, e hoje em dia tem insulina com duração de até 72 horas. Então, gente, vão acompanhando esse nosso programa que tá muito legal, vocês vão gostar muito das minhas amigas, a doutora Camila e da Gláucia, e a gente vai se encontrar na próxima semana com outras novidades. E se você quiser participar, fazer perguntas, saber mais, entre lá no nosso Facebook Doenças Autoimunes. Desativar, é o nosso grupo. Faça sua pergunta lá. Um abraço, tchau, tchau. Boa tarde, meu nome é a doutora Camila Colim e eu vim aqui falar sobre diabetes mellitus em comemoração ao Novembro Azul, que é o mês do Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14 de novembro. Quem me convidou para ter essa conversa com vocês foi a querida paciente Margarete Migliorini, que é um exemplo de paciente diabética, que há 40 anos tem diabetes tipo 1 e não apresenta nenhuma complicação crônica associada. Então vamos começar sobre o que é o diabetes. Na verdade, o diabetes é um acúmulo de açúcar no sangue, do que a gente chama de hiperglicemia, que acontece tanto por um defeito na secreção de insulina ou um defeito na ação dessa insulina. E existem vários tipos de diabetes. O mais comum deles é o diabetes tipo 2, que está associado com o quê? Com predisposição genética, obesidade, sedentarismo, coisas que são muito comuns nos dias de hoje com a epidemia de obesidade que temos hoje em dia. Estima-se que mais ou menos 400 milhões de pessoas no mundo são diabéticas e desses 400 milhões, 14 milhões e meio estão no Brasil, o que dá mais ou menos 5 milhões de mortes anuais associadas à doença, por isso a importância da gente conversar sobre esse assunto. O segundo tipo de diabetes mais comum é o diabetes tipo 1, que na verdade é uma doença autoimune. O seu próprio corpo começa a atacar as células produtoras de insulina que se chamam células beta, e é uma doença de início muito mais rápido, com sintomas muito rápidos de boca seca, perda de peso. Dependendo do paciente, pode entrar em cetoacidose diabética e ter que internar, inclusive entrar em coma. É uma doença que necessita de uso de insulina sempre, desde o início, apesar de que hoje existem algumas terapias em estudo, inclusive até terapias para cura de DM1, principalmente terapias gênicas, e que o Centro de Estudo no Brasil é um dos pioneiros. O diabetes tipo 2, que é a maioria da população, então é tratável primeiramente, na maioria dos casos, com antidiabético oral, medicação oral, mas com o passar dos anos esse pâncreas também entra em falência e algumas vezes nós necessitamos usar insulina também nesses pacientes. Existem alguns tipos mais raros de diabetes, como diabetes gestacional, alguns tipos genéticos de diabetes que chamamos de diabetes tipo MOD, e são mais raros de encontrarmos. É muito importante salientarmos como que é feito o diagnóstico do diabetes. Então, uma pessoa assintomática vai fazer um exame de rotina. Quando que eu digo que essa pessoa é diabética? Se ela tiver 2 glicemias de jejum acima, maiores ou iguais a 126 miligramas por decilitro, já fecha o diagnóstico. Existe um outro exame que chama hemoglobina glicada, que é um exame que faz como se fosse uma média dos últimos 3 meses do seu açúcar no sangue. Esse exame em um único número, eu consigo saber como é que ficou o controle da sua glicemia nos últimos 3 meses. Se esse exame for acima de 6,5, também fecha diagnóstico. Uma glicemia ao acaso num paciente sintomático, por exemplo, com boca seca, perda de peso, e faz uma ponta de dedo, uma glicemia capilar, e essa se encontra acima de 200, também fecha diagnóstico. Um outro exame laboratorial para diagnóstico de diabetes é o teste oral de tolerância à glicose. Num paciente que tem uma glicemia levemente alterada, acima de 100, mas menor do que 126, nós pedimos esse exame e medimos tanto em jejum e após 2 horas da ingestão dessa dextrose, que é um açúcar que é dado para fazer o teste. Se após 2 horas o valor da glicemia for acima de 200, também fecha diagnóstico de diabetes.
A partir do momento do diagnóstico, o ideal é o acompanhamento com o especialista e o endocrinologista é o médico de referência para tratamento da doença. O endocrinologista, então, ele vai orientar a parte nutricional, a necessidade de exercício físico frequente, quais as medicações melhores, quais os efeitos colaterais possíveis com as medicações, pacientes que usam insulina, como usar, como você pode tatear a dose para ter uma vida normal. Também a importância dos exames laboratoriais de rotina. Então, esses exames eles podem ser mensais, bimestrais ou trimestrais, dependendo do caso. Num paciente controlado, nós fazemos exames a cada 3 meses e acompanhamos a hemoglobina glicada. Mas, hoje em dia, o que se fala muito também é sobre o tempo no alvo. Quanto que esse paciente tem a glicemia estável. Não adianta eu ter um paciente com uma hemoglobina glicada boa, isso quer dizer 7, 6,5, no máximo 7,5, vai depender da idade do paciente, das comorbidades, das doenças que ele tem associadas. Não adianta ter uma hemoglobina glicosilada ou glicada em nível ideal, às custas de muita hipoglicemia ou hiperglicemias. Então, o ideal é que eu tenha esse paciente com um nível glicêmico estável. Então, que mantenha mais ou menos as glicemias entre 80 até no máximo 130 e 2 horas após a refeição no máximo 160. A grande importância do controle dessa doença é evitar as complicações crônicas associadas, que são muitas. Temos as complicações microvasculares, que são as mais precoces, as mais conhecidas são a retinopatia diabética, a neuropatia diabética e a nefropatia diabética. O que isso significa? Que um diabetes de controle inadequado, com o passar do tempo, ele vai lesionando a retina, o que é uma das maiores causas de cegueira no mundo, os seus rins, o que é uma das maiores causas de insuficiência renal e necessidade de hemodiálise no mundo, e a neuropatia diabética, que é uma doença crônica e muito dolorosa, com difícil tratamento e que necessita ser evitada. E evitar essas complicações é com o controle adequado do diabetes. Existem as complicações também macrovasculares, os infartos, os AVCs, os derrames, né? E a mortalidade associada com essas complicações também. Existem medicações modernas que, além do controle do diabetes, também têm uma diminuição no risco dessas doenças, e o seu médico endocrinologista vai avaliar qual é a melhor medicação no seu caso. Eu estou aqui sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Eu espero ter ajudado um pouco e fico aqui à disposição para responder perguntas. Muito obrigada. Olá, sou a Glaucia Maria Bastejo Morige, natural de Dois Lajeados, Rio Grande do Sul. Tenho 40 anos e sou diabética há 32 anos. Na época, não foi muito fácil, porque sempre no início a gente leva um susto em relação ao diabetes, achando que é um monstro. Mas logo me adaptei minha vida nela, no diabetes, e eu continuo feliz. Sempre estudei, brinquei quando era pequena, sempre fiz minhas coisas. E hoje eu sou farmacêutica, sou empresária, sou casada, eu tenho 2 filhas que, para quem tem diabetes, não é muito fácil, né? As pessoas acham que a gente não pode ter filhos ou que acaba tendo uma restrição um pouco maior. Eu tenho 2 filhas super saudáveis, uma de 15 anos e a outra de 10 anos de idade. Além disso, do diabetes, eu tenho artrite reumatoide infanto-juvenil, eu tenho também deficiência auditiva, sou surda, uso implante coclear, que eu vou mostrar para vocês, que quando o aparelho auditivo não resolve mais, existe o implante coclear, que ele é adaptado no nosso ouvido para que a gente possa escutar perfeitamente. Esse é o aparelho, feito uma cirurgia dentro, né, colocado um aparelho dentro na cabeça, e aqui o outro que gruda. Levo a vida normal, amo isso, né, me adaptei super bem também. Tenho problema também de visão,
circulação, já fiz várias cirurgias em função dos meus problemas e já tive câncer na tireoide também, foi totalmente tirada, estou curada, ótima disso. E problema de coração também, levo minha vida super normal apesar de tudo, tá? Mas o diabetes, dentro de todos os meus problemas, eu não acho pior. Aliás, ele faz parte da minha vida, né? Então eu não acho que ele seja realmente um peso para mim, tá? Porque eu sigo o que é para seguir, o que é para ser feito em todos eles, em todos os meus problemas. Tenho que fazer minha medicação, tenho que ter os cuidados alimentares, eu tenho que ter tudo regrado. Mas isso a gente se adapta. Eu estou super bem, vivo minha vida normal, amo viver intensamente. Amo o meu trabalho, a minha família e sigo todos os meus problemas, sabendo que mesmo tendo todos esses, nenhum é consequência do diabetes. Graças a Deus não tenho nenhuma consequência dele e nem de qualquer um, na verdade. Foram o que os médicos até hoje eles explicam. Então nós temos assim, por mais que a gente tenha problemas, por mais que a gente acha que eles são realmente, será que realmente são um problema na nossa vida? São coisas que nós temos que levar conosco. São coisas que nós temos que fazer se adaptar à nossa vida. E viver ela. Amar. Amar muito.